Tava karakam alavarenakam adibhuta sringam Dalita Hiranyakashipu Tanu Brigam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayandri Simha Deva Nrisimha Deva Jaya Nrisimha Deva Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada. Haribo, Haribo, Haribo. Olha que lindo o nosso pano de fundo hoje, como sempre, né? Radha e Krishna. É o fundo virtual do amor. É o fundo real, né? No caso. Então, hoje estamos aqui, né? Esse mantra inicial que eu cantei é de Nrsimhadeva. Para quem não sabe, né? Nrsimhadeva é a manifestação do Senhor Vishnu, da ira de Deus, certo? Então, como falamos na aula passada, a ira de Deus não é diferente do amor de Deus. Mas no canto 7 do Srimad Bhagavatam, há o passatempo onde a relação de Deus com o seu devoto Prahlada Maharaj é expressada, né, através dessa encarnação Nrsimhadeva. Uma história muito linda e interessante, e ao você ler, né, a história de Deus nessa forma de metade homem, metade leão, isso reforça, potencializa muito o nosso coração místico de entendimento, né, da relação de um devoto puro com Deus. O Srimad Bhagavatam, ele tem uma gama de passatempos onde mostra a natureza da devoção pura por Deus. É uma escritura que ensina a perfeição de um espírito nesse mundo agindo em completo serviço devocional amoroso, já que toda alma é eternamente um servo eterno de Deus. Então, o Bhagavatam é como se ele fizesse, né, uma demonstração, através da escritura, de como é o comportamento dos devotos puros nesse mundo, né, material. Como eles chegam a essa posição de devoção, e também toda a história desses devotos entre si, como eles pregam, né? Qual é a consciência dessas almas mais elevadas aqui nesse plano, né? Nessa energia material, certo?
Então, antes de começar aqui a nossa aula, eu vou dar continuidade ao verso de ontem. Eu falei muito rápido o significado de Srila Prabhupada, então a gente vai tentar dar uma aprofundada nessas palavras e depois passamos para o outro verso, né? Quando um devoto puro fala, como Srila Prabhupada, há em suas palavras uma profundidade que temos que realmente refletir, né? Não simplesmente ler o significado, igual eu fiz ontem, né? Então, sempre que é possível, eu falo essa ressignificância mais profunda do que a simples leitura. Ou seja, nós vamos meditar e fazer a introspecção dessas palavras, né, com mais atenção. Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é sobre a questão do fluxo da vida, né? A nossa vida, dentro desse contexto material, quando você está identificado com o seu falso ego, que é quando você confunde o seu espírito com essa ferramenta física, através da mente, existe um fluxo natural. Esse fluxo é o que se chama de karma. Ações que você colocou em movimento em vidas passadas e que está colocando também nessa vida. Então, cria-se um fluxo de ações que se chama, né, o seu movimento natural nessa vida, como uma consequência de tudo que você fez. Então, essa vida material ela tem um fluxo até o momento da morte, né, que também há uma programação, que a qualquer momento pode acontecer a sua morte. Isso está meio que estabelecido na vida de cada pessoa. Cada pessoa, né, é independente do outro de acordo com as vibrações que ela tem. Tudo que você planta, você colhe, né? Tudo que você semeia, você vai desfrutar ou sofrer nessa vida temporária, certo? Então, o sofrimento e as alegrias decorrentes do seu karma são, como fala, sazonais. Elas acontecem e também terminam. Tanto a vida infernal quanto a vida celestial estão dentro, né, da nossa mente, e nós estamos fazendo escolhas a cada momento para seguir nesse fluxo da vida material para um destino específico, né? Ou dentro da ilusão ou dentro da realidade, certo? Então, você tem que prestar atenção nisso. A sua vida segue um fluxo. As coisas vão acontecer de forma inevitáveis, porque você já colocou em movimento, né, ações que vão gerar resultados. Por isso é muito importante conhecer a ciência do livre-arbítrio, né? Então, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Porém, nessa liberdade existem reações ou consequências. E essas consequências podem ser derivando um sofrimento ou derivando um gozo, um prazer. Tudo está em nossas mãos, né? Tudo está em nossa capacidade sábia de agir ou em nossa capacidade ignorante de agir. Logo, quando você recebe, né, esse conhecimento do Bhagavad Gita, e entende que esse conhecimento é a voz de Deus, né, sendo revelada amorosamente para você saber se comportar nesse mundo, e através dessa verdade que é revelada, onde você se situa conscientemente em Deus, você vai se libertar desse fluxo material do falso ego, que se constitui de consequências agradáveis e desagradáveis. Tudo que você está fazendo com o
o seu falso ego, está sendo registrado a caixa, vamos dizer assim, cósmico, né? E cada pessoa está acontecendo certinho do jeito que tem que ser. Se tem uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, um milionário e um mendigo, certo? Para aquela pessoa estar na situação de mendigo, é porque ela está enfrentando uma consequência do que ela pensou, do que ela fez, do que ela sentiu numa vida passada. Aí ela vem com esse fluxo, entre aspas, né, miserável, mas tudo que acontece na vida de cada pessoa é uma lição dessa vida para você compreender aonde você está ou como você chegou a essa posição, e após um entendimento disso, você toma uma retomada de consciência, faz uma transmutação energética, né, se rendendo aos pés de lótus de Deus, aceitando a sabedoria que Ele coloca nesse mundo material, né, através de sua misericórdia, de sua graça, e aí você, entrando nesse fluxo da energia divina, você vai dissolvendo as consequências materiais e aí vai atingindo esse estado, né, de desfrute espiritual, certo? Então, é muito importante que paremos de nos lamentar pela nossa vida, entendamos que tudo que nos acontece nada mais é do que algo que nós mesmos colocamos em movimento, porque somos, né, deuses, assim falava o mestre Jesus. Então somos deuses porque pela potência de criar. Podemos criar qualquer coisa em nossa existência, certo? E aqui, esse mundo material é um filme cósmico, né? Um filme planetário, no caso atual, onde você está existindo como um personagem, né? No caso, eu sou o personagem, né, que eu me chamo de Bhakta alemão, porque está relacionado com a consciência de Krishna, certo? Então eu escolhi esse nome, né? Nome fantasia, e eu sigo, né, com essa consciência não do falso ego, mas do espírito que eu compreendi, que sou e realizei no meu coração, eu sigo o fluxo divino. Logo, quando você segue as qualidades, né, espirituais que estão no seu coração e se estabelece naquilo que se chama serviço devocional, que nada mais é do que você agir no mundo através dessas qualidades espirituais, esse fluxo, né, ele se chama o fluxo interno. Está entendendo? Então, agora, eu queria falar exatamente isso. Existe o fluxo externo, que é o fluxo do karma, que é o fluxo de você estar indo sem possibilidade de mudar, certo? Agora, existe o fluxo interno também, que é o fluxo espiritual, que é a determinação de Deus que todo espírito vai voltar para ele. Todo mundo vai voltar para o reino de Deus. E aí o livre-arbítrio, ele consiste exatamente nessa decisão interna, né? Não de escolher o que você vai fazer externamente, que isso vai ser bom, que vai ser ruim, certo? Mas consiste exatamente de você se situar no seu coração místico. Então, esse fluxo interno, você tem que se deixar fluir internamente em Deus, para que a sua energia se acessione, certo? Então, há o fluxo externo e há o fluxo interno. Esse fluxo externo, ele só vai ser dimensionalizado numa harmonia, em amor e alegria, se você estiver fluindo internamente. Um é consequência do outro, né? A vida material é um reflexo da vida espiritual, certo? Então, deixe-se fluir internamente, renda-se aos pés de lótus de Deus,
cante o seu santo nome. Cada dia da sua vida tem que ser esse entregar-se à vida maior, à existência, né? Que significa essa existência Brahman, que é chamada nos Vedas, né? A existência de Deus, ela está acontecendo tanto do lado externo quanto do lado interno, que é o fluxo. Então você vai chegar num momento que você vai estar com a consciência transcendental. Você vai estar situado no espírito, né, em conexão com Deus, e essa transcendência, ela está acima do fluxo chamado interno e externo, que são modulações de fluidez na nossa existência, certo? Porque, basicamente, todo mundo segue um fluxo externo, se você está aqui nesse mundo, nessa forma humana, e automaticamente esse fluxo interno é inevitável, porque o plano de Deus é que você volte para o reino de Deus. E aí Krishna, ele entra dentro do seu coração como o Senhor Vishnu, e ele está testemunhando a sua atividade interna e externa, até que você alcance esse momentum, né, de consciência que se manifesta como a autorrealização daquilo que você é. E aí o interno e o externo, basicamente, eles se tornam uma coisa só. Você começa a agir naturalmente na consciência de Krishna, e isso se chama serviço devocional. Por isso que Krishna fala, você não pode me conhecer diretamente se você não estiver agindo nesse mundo em serviço devocional. Mas para você agir no real espírito desse serviço, nesse mundo, você tem que estar conectado com Deus o tempo todo na sua consciência. Isso que se chama se tornar um devoto puro de Deus. Quando você está vivendo nesse amor, né, intenso e sábio por esse Deus que está sempre presente e que é a presença de tudo. Certo? Então, isso é muito importante saber. O serviço devocional, ele não tem a ligação com esse falso ego. Mesmo porque esse falso ego, ele não existe. Esse falso ego é a expressão do seu espírito na falsa identificação com a energia material. O espírito, aquilo que nós somos, ele nunca toca a energia material. É outra natureza, o espírito. Assim como Deus também, ele não toca. Né? O Senhor Vishnu, o Senhor Krishna, eles não tocam a energia material. A energia material é simplesmente para você usar para elevar a sua energia até atingir essa consciência plena de quem você é realmente e de quem é Deus. E aí o Bhagavad Gita é o próprio Deus nos explicando a sua natureza e a natureza da nossa relação com ele. De uma forma, aqui no Bhagavad Gita, né, mais, vamos dizer assim, mais filosófica. E lá no Srimad Bhagavatam, você tem o conhecimento puro no sentido de entender as relações de Deus com os seus devotos puros. Por isso que se diz que inicialmente você lê o Bhagavad Gita e depois você lê o Bhagavatam. Depois que você entendeu o Bhagavad Gita e que o Bhagavad Gita passa a ser, essa sabedoria passa a ser a expressão viva do seu espírito nesse mundo, e aí você vai se conectar através dessa sabedoria que ela se manifesta nos seus veículos superiores de existência, né, que é onde você chega no plano espiritual, e aí você abre a sua porta da intuição para que Krishna se revela, que é chamado, né, o quarto modo da natureza. Aí você atinge o fim, o propósito do Bhagavad Gita, que é o que Krishna veio nos explicar aqui. E tendo essa realização da alma em relação a Krishna, daquilo que você é, você começa a ler o Srimad Bhagavatam.
de uma forma pura, né? Qualquer um pode ler o Bhagavatam, mas você só vai compreender o Srimad Bhagavatam a partir do ponto que você se torna realmente, nesse aspecto realizável, um devoto de Krishna, né? Então, só um devoto puro, ele pode compreender realmente essa natureza da expressão divina, certo? Mas ao ler o Bhagavata, mesmo que você ainda não seja um devoto puro, mas que você já entendeu que Krishna é Deus e se rendeu a seus pés de lótus, através do estudo do Bhagavata, você vai purificando a sua existência e lá logo no início dos versos do Srimad Bhagavatam é explicado que ao você ter, né, a sua atenção a essa filosofia, esse conhecimento divino, você purifica completamente a sua mente e atinge esse estágio de devoto puro, considerando que você escolheu na sua vida realmente se tornar, né, não, reviver essa sua posição eterna em relação a Deus, Krishna, nessa plataforma de amor, né? Então, como a gente sempre fala, o amor é a essência, né, da felicidade. Ananda, né? Ananda, né, Srimati Radharani, é a felicidade de Krishna, né? Ela é Hladini Shakti, a potência interna de Krishna. Logo, se a gente desperta esse amor por Deus, automaticamente surge essa chamada Ananda, né? Que geralmente é traduzido por felicidade, mas não é um comparativo com essa felicidade material, é algo que vem do espírito. Assim, temos que ascensionar a nossa potência interna, esse fluxo, essa palavra, né? Medita nessa palavra. Você está seguindo um fluxo inevitável externamente, porém você vai deixar de lado esse fluxo, é o que se chama desapego da vida material. Você sabe que agora é inevitável certas coisas que vão acontecer na sua vida dentro de um padrão prazeroso ou de um padrão de sofrimento, é inevitável. Você está exatamente na escola Planeta Terra, porque aqui é o local atual para a sua vibração ser trabalhada, para você desenvolver, né, esse aspecto mais espiritual. Por trás do plano de Deus, tudo está acontecendo perfeitamente, só que você não vai compreender isso até que você, né, deixe a sua energia continuar naturalmente, já que é inevitável as coisas acontecerem dentro da sua programação kármica nesse mundo. Aí você deixa isso de lado, entra no seu coração e segue o fluxo interno. Esse fluxo interno vai culminar nos pés de lótus do Senhor Vishnu, que é o Senhor Krishna também, é igualzinho, certo? E aí, quando você atinge essa posição, através da busca, através do cantar da japa, do santo nome, através da boa associação, através do estudo dos passatempos de Deus, enfim, através de tudo aquilo que está relacionado com Deus e que está expresso aqui no sagrado desse mundo, você atinge o ponto onde vai ter, né, uma transcendência nesse fluxo interno. E aí, através essa transcendência daquilo onde você chega exatamente ao ponto naquilo que você vai ter essa consciência plena. Então, o seu fluxo interno, ele tem uma simbiose com o seu fluxo externo, e aí você se torna um servo puro de Deus nesse mundo. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita que se abandonamos, né, todas essas filosofias e religiões que não criam, né, o contato direto com ele, e simplesmente nos rendemos a seus pés de lótus, ele vai nos libertar, né, de todos os pecados, todas as reações pecaminosas, a todo karma que pode nos manter presos nesse mundo.
Logo, né, isso nos dá a entender que estar com Deus é sempre vantagem, porque se o nosso karma é inevitável, as coisas que estamos passando, e Deus fala, quando você chega ao ponto de estar comigo, eu vou libertar você de todas as reações da sua vida. Tanto as reações prazerosas, quanto as reações pecaminosas, certo? Porque estamos presos nesse mundo devido ao desejo de desfrute, de tentar sentir o mesmo prazer repetidamente. Logo, quando falamos karma bom, né, imaginamos um karma cheio de prazer, mas é exatamente isso que está nos prendendo na energia material. Aí Krishna vai e retira da nossa vida, né, esse prazer e dores e sofrimentos, exatamente porque estamos situados nessa posição transcendental. Isso já não é importante. Quando você está na consciência transcendental, você já não busca nesse mundo fugir da dor ou se aproximar de algo prazeroso. Você quebra essa linha da mente e do espírito, né? Aí você vai usar a sua mente, porque agora você é um espírito totalmente consciente, integrado com a superalma, com a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Então você basicamente se torna, né, um pequeno Deus nesse mundo por causa dessa integração com Deus no seu coração, e a sua posição nessa energia material vai ser completamente diferente. Você vai entender o que é ilusão. Você vai entender esse personagem que você antes, né, se identificava como você mesmo, né, essa forma humana, e você vai compreender o mundo que é gerado pela sua mente para criar, né, essa movimentação da sua ferramenta corpo humano nesse mundo, e você, estando com Deus, é outra posição de consciência, certo? Então você se liberta tanto do fluxo interno e externo, porque os dois são gerenciadores da sua alma para você chegar nessa posição de se render realmente, plenamente, aos pés de lótus do Senhor Krishna. Ok? Entendemos essa parte? Né? Então não tem nenhum problema. Por isso que no verso passado, né, a gente falando assim que a pessoa que é transcendental, um yogi, um místico, ele vê tudo, sejam seixos, pedras ou ouro, com igualdade. Certo? Mas não é que ele vê teoricamente isso como igualdade, não, ele vê com uma consciência espiritual. Então isso é magnífico, né? Você atingir a posição espiritual, basicamente você se torna um Deus criador da sua própria existência nesse período, né, que você está aqui dentro de uma programação kármica. Você se torna um Deus criador do cinema da sua vida. Porque você já está co-criando com Krishna dentro do seu coração. E quando você está na consciência transcendental, como você já não tem mais interesse em buscar coisas que dão prazer, nem fugir das coisas que causam dor, você está numa posição em que você simplesmente usa as suas ferramentas materiais, enquanto ainda estiverem, né, viventes nesse planeta, para fazer com que o seu serviço devocional fique cada vez mais aprimorado. Então você se torna o centro de luz nesse mundo. O seu único prazer, a sua única razão de ser feliz e de estar ainda aqui, vivendo, vamos dizer assim, nesse prazer do espírito, é estar compartilhando a existência divina, a qual você vive nessa realização com as pessoas que estão no mundo completamente perdidas, né, sofrendo. A sua felicidade está em trazer um espírito perdido para a iluminação daquilo que ele é realmente. Todos os mestres são isso. São servos de Deus, caminhando nesse mundo, tentando mostrar às outras pessoas que elas são igualmente servos de Deus,
só que elas estão em ilusão servindo a matéria dentro de um falso contexto onde você está se identificando com esse corpo material. E esse corpo material é só uma ferramenta do espírito, onde você pode usá-lo de várias maneiras para patrocinar, vamos dizer assim, nesse mundo, a divulgação, a expansão daquilo que o próprio Deus vem fazer quando executa algum passatempo aqui nesse planeta. Temos que ter essa visão simples, né? Se você entender essa coisa do fluxo e da transcendência do fluxo, e onde você se situa no eu real, aí você vai sentir essa necessidade intrínseca no seu coração de conectar o seu eu real com o eu divino, que é a fonte do seu eu real, certo? Então, o real do real é Deus. E quando você entende quem é Deus, tudo se torna mais simples. A gente falou, né, logo no início do Bhagavad Gita, né, o Srila Prabhupada, ele fala do Sanatana Dharma. Então, Dharma quer dizer a posição que você tem eternamente em relação a Deus. Sanatana. Sanatana quer dizer eterno. E Dharma é a sua posição intrínseca, a sua posição eterna de ser na existência de Deus, que é atuar como um servo, seja aqui nesse mundo material, seja no mundo espiritual. E daí você começa, né, já que você é um servo, você começa a exercer o serviço devocional. Você usa a sua ferramenta física, emocional e mental para gerar um movimento nesse mundo material onde você vai servir a Deus de alguma maneira. Assim como eu estou fazendo agora aqui, que eu estou usando essa ferramenta física, né, através da criação de um mundo que eu acredito, né, que é a existência de Deus, onde estão muitos espíritos, partes integrantes de Deus, esquecidos de sua natureza real, do seu Sanatana Dharma, e você tenta falar um conhecimento, uma sabedoria, numa linguagem simples, onde a pessoa reveja a sua natureza, a sua posição. Certo? Porque você tem que pensar, é o bom senso. Poxa, se eu sou um espírito e eu sou uma parte integrante de Deus, né, naturalmente, se eu sou energia e Deus é o energético, a energia serve ao energético. Certo? E, ao mesmo tempo, também, como uma consequência de lógica reflexiva, se você é eternamente um servo de Deus, significa que, por natureza original, Deus, o próprio Krishna, ele é o servo supremo. A nossa expressão de servidão eterna na existência significa que ela vem de uma fonte servil, que é Deus. Entende? Então, a função de servo não é uma função insignificante ou diminuta. Não, quando você serve a Deus, essa é a posição superior da existência de qualquer pessoa. Isso é maravilhoso. É muito significativo você se tornar um servo de Deus nesse mundo, né? Então, quanto mais você fica aos pés de lótus de Deus, quanto mais você coloca a sua energia e seu tempo à disposição de estar, né, nesse fluxo interno, ou eu diria, no fluxo divino, no fluxo transcendental, mais e mais você vai estar em Ananda, né, nessa bem-aventurança espiritual nesse mundo, e aí você se desconecta com a energia das trevas, com a energia da escuridão, que é uma energia providenciada por Maya, né, por avidya, a ignorância, onde os espíritos simplesmente estão aqui lutando pela sobrevivência no espírito competitivo, orgulhoso, invejoso, luxurioso, cobiçoso, né, e violento, né? Quando você quer se sobressair a outra pessoa,
Quando você não quer entrar nessa dimensão de servir aos outros, então você está praticando violência. Quando você não consegue enxergar a outra pessoa como um espírito parte integrante de Deus. Por isso que só quando a gente atinge essa posição espiritual de autorrealização é que podemos ter paz na nossa existência. E no Bhagavad Gita, Krishna está falando, somente quando você está nessa paz, dessa autorrealização, é que é possível surgir aquilo que se chama felicidade. Tanto no nível de você estar aqui nesse mundo material, como no mundo espiritual. A diferença é que no mundo espiritual você tem um corpo espiritual completamente consciente, né? Completamente eterno, bem-aventurado, e você está servindo a Krishna nesse plano do eterno. E aqui no mundo material você vai ter também essa consciência, só que você está atuando num corpo ainda, né, material, temporário, um corpo sujeito às misérias progressivas, né, dentro desse programa kármico, mas você já não está ligado a essa energia material mais. Você olha o seu corpo como um instrumento que, igual um carro, né? Um carro, você compra ele novinho, aí com o tempo ele vai se desgastando e no final vira um ferro velho, né? Vamos dizer assim, certo? Então isso não é ruim, isso é o programa da energia material. O universo também, ele nasce novinho, aí ele vai se desenvolvendo, só que isso é a nível de, né, trilhões, o tempo incontável. Aí no final o universo vai ficar velhinho e vai morrer também. Então tem níveis de programação cósmica e níveis de programação, né, microcósmicas, que é o caso da nossa existência aqui física nesse mundo. Entende? Isso é muito simples de entender. Isso que eu estou falando para vocês aqui é a base do Bhagavad Gita, uma realização espiritual, numa linguagem acessível, né? Temos que ser objetivos e diretos no nosso entendimento, sair assim esse tecnicismos, né, de filosofia, onde você estuda, mas não chega a nada. Então, nesse verso aqui, né, Prabhupada, no seu significado, ele está falando exatamente isso aqui. Na primeira colocação que ele faz o significado desse verso 8 do capítulo 6, ele fala assim, ter conhecimento teórico sem percepção da verdade suprema é inútil. Certo? Porque a gente vê aí, né, as várias pessoas, né? Isso é bacana, a curiosidade, você querer saber quem é Deus, e aí existem várias escrituras, existem vários, né, mestres dando as suas realizações para as pessoas, e é muito legal também que você esteja totalmente interessado nisso, né? Porque isso aí é seguir o fluxo interno, ok? Só que se você não perceber em você essa verdade suprema, como o Srila Prabhupada está falando aqui, isso aí é inútil. Você pode ser a pessoa mais erudita do mundo, né? O bambambam do conhecimento espiritual, porém, se você não fizer a prática do espírito e viver nessa consciência de Krishna, ou consciência de Cristo, ou consciência de Vishnu, não adiantou nada, né? É como se você descrever a natureza, por exemplo, do açúcar, você sabe tudo sobre o açúcar, mas você nunca experimentou o doce do açúcar. Da mesma forma, tem gente que tem todo o conhecimento de Deus, mas ele não faz nem a prática de cantar o nome, que é o método que Krishna nos ensinou aqui nesse tempo atual, né, de Kali Yuga, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então Krishna vem e fala assim, canta esse nome, porque esse nome sou eu, é absoluto. Esse nome não é diferente de mim.
E ao você usar a sua língua para vibrar esse som, você vai purificar a sua mente, né? Vai ascensionar a sua energia consciencial e vai chegar ao ponto onde você vai entrar em contato direto com o seu espírito, e seu espírito, sendo naturalmente uma parte integrante de Deus, você vai desenvolver esse aspecto de servidão e amor e vai se conectar com Deus. E aí a sua vida vai seguir num aspecto transcendental. Tá? Então, essa percepção aqui da verdade suprema é o objetivo, e não ter muito conhecimento. Por isso eu falo, nós temos que ser práticos e objetivos. Uma pessoa que é analfabeta, não sabe nem ler, porém ela desenvolve esse sentimento de amor, de rendição real a Krishna, ela vai atingir a transcendência. Porque é esse amor que está ascensionando a sua energia. Já a pessoa que tem muito conhecimento, que dá muitas aulas, palestras, fala muito, mas ele não, né? Mas ele não vive isso em sua vida, porque ele está iludido com essa sabedoria, ou com essa posição famosa, onde ele representa algo nesse mundo, no nível espiritual, certo? Então, essa pessoa ela não vai ter a percepção de Deus no nível de realização, certo? O conhecimento, ele traz a ilusão de que você conhece, porque você conhece tanto que você acha que você está inserido na verdade desse conhecimento, mas não é assim. E tem pessoas que não têm conhecimento, né, assim, não têm toda essa erudição, mas ao entrar na verdade, certo? Ao se render aos pés de lótus de Krishna, naturalmente o seu conhecimento se manifesta pela intuição, não mais pelo intelecto. Aí a gente, às vezes, né, a gente encontra sábios nesse mundo e eles nos passam mensagens maravilhosas sem ter nem conhecimento da escritura, porque tudo já está em seu aspecto tite, né, de conhecimento no espírito. Você é feito da consciência de Deus, do conhecimento divino. Certo? Por isso que você conhece a Deus e Deus te conhece. E quando você conhece a Deus, a onisciência de Deus se faz presente na sua vida e você consegue emanar sabedoria em graus assim que uma pessoa de muita erudição nem chega aos pés. E isso que Krishna nos pede, né? Renda-se a meus pés de lótus, siga o fluxo interno, transcenda, e aí passe a ser uma voz iluminante nesse mundo, de acordo com as pessoas e as circunstâncias. Porque já não é o conhecimento pronto, né? Você flui, o serviço é esse fluxo, né, natural da alma nesse mundo, com essa potência da sabedoria e do amor de Deus, onde você se torna um instrumento eficiente naquilo que é o seu ajuste particular, de acordo com o plano de Deus. Você está aqui nesse mundo, dentro de você é uma peça dentro desse jogo, mas você tem que saber movimentar a peça do seu corpo humano naquilo que é o desejo de Deus para você, na eficiência particular sua nesse mundo. E isso que se chama o serviço devocional. Você passa a servir a Deus. E qual é o salário desse serviço? É Ananda, é a bem-aventurança, é você estar em paz, você está em harmonia completa com a existência. Você já não está mais ligado às suas circunstâncias externas, certo? Não é uma questão até de você não querer estar externamente ligado, reprimindo certas energias e emoções. Não é isso, é porque você vai ficar num estado de consciência transcendental. Isso que se chama, né, o samadhi, o nirvana, e isso é acessível a todo mundo. Depende do quanto você está se movimentando em relação à sua autodescoberta como espírito, um servo eterno de Krishna no coração. E aí Krishna ele vai abrir para você
o horizonte da realidade, né? Isso significa remover o véu de Maya, como Krishna explica no Bhagavad Gita. Então, ter conhecimento teórico é bom num limite. Por isso é muito bom seguirmos uma guia só, né? Que às vezes a pessoa estuda muita religião, muita filosofia, aquilo cria uma salada de frutas de conhecimento e você, no final, vai ficar mais confuso do que ter uma solução definitiva, né? Ou uma guia na sua vida. Então é bom sempre assim, Krishna ele fala, né? Nesse verso, né? Sarva Dharma Parityajaya, abandona todo esse conhecimento infinito. Krishna está falando, se você sabe que eu sou Deus, se você aceitou isso, né, e se rendeu realmente, unicamente, eu vou me tornar o refúgio único da sua vida, e é isso que você tem que fazer, já que Krishna é Deus, então ele fala, então eu vou te libertar das reações pecaminosas, porque você entendeu, né? E a liberdade das reações pecaminosas significa que você vai atingir esse ponto da sua consciência espiritual, esse chamado samadhi, essa lembrança constante de Krishna enquanto você tiver, né, que manter esse corpo material e a expressão desse mundo na qual você move. E aí, quando você vê que tudo é Krishna, né, que ele está no seu coração, que a sua intuição é a voz de Deus, é a voz da consciência, mostrando para você, né? Então, isso é muito gratificante, porque, imagina, você entendeu agora, nessa encarnação humana, que quem você é, o que você está fazendo aqui. Né? Você entende que a sua vida ela segue um fluxo maravilhoso quando você está com Deus. Como o Mestre Jesus falou, né? Tudo se torna mais leve, né? O fardo se torna suave. Então, já não é mais como você cria vida material, porque isso não vai acontecer, porque você só está criando agora na dimensão espiritual. Aí, a questão não é como você está se movimentando na vida material, mas é como você agora está filtrando essa energia material que, porventura, possa ter um cunho de sofrimento ou de prazer. Aí essas coisas não entram mais na sua consciência, você está desapegado. Então, quando vem o sofrimento, você já não está mais identificado com esse corpo material e com essa mente, que são a razão do sofrimento, né? A mente, entre a mente e o corpo tem um fluxo de desejos, né? E esses desejos é que são a causa do sofrimento. Os desejos são o combustível que prolonga a sua existência material. Daí o senhor Buda, né, Siddhartha Gautama, ter falado, né? Tudo nesse mundo é dor, né? E o desejo é a causa da dor. E para você eliminar a dor, você tem que eliminar o desejo. Aí Krishna fala, se você quer eliminar o desejo das coisas materiais, então Krishna fala, então você pega esse desejo, né, que é um sintoma da alma, não tem como você não desejar. Então Krishna fala, deseje a mim. E aí sua vida vai se tornar perfeita, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai no céu, ou Deus no seu coração. E isso vai acontecer, é inevitável, porque você sempre é um espírito. Tão logo você recobre a sua consciência e tome essa atitude, não, realmente, agora, a partir de hoje, eu vou começar a entrar no fluxo interno, vou deixar o fluxo externo acontecer e vai chegar uma hora que, através dessa prática, eu vou transcender essa energia, né, inclusive a interna, e vou atingir isso que se chama o estado Turiya, né, o quarto modo da natureza, e ali eu vou encontrar Deus e minha vida vai ser redimensionada para o serviço de amor e felicidade nesse mundo, que é algo assim que as pessoas não podem compreender enquanto não tiver a percepção da verdade suprema como algo realizado no seu coração. Então, Prabhupada está falando exatamente isso aqui, tá?
Cuidado com o conhecimento teórico. Cuidado com o excesso de informação espiritual. Faça a prática. Faça a prática, certo? E aí você vai ter resultado. Não adianta você saber tudo sobre o açúcar se você não experimenta o açúcar. Aí quando você experimenta o doce do açúcar, você não tem como você falar sobre aquilo, certo? Você pode falar o nome doce, mas o nome doce não representa a percepção realizável daquilo que é o doce quando você experimenta. Então, da mesma forma, o Bhagavad Gita pode falar de Deus, de Krishna, mas enquanto você não experimenta o Senhor Vishnu e Krishna na sua vida, você pode falar o quanto quiser de Deus, que mesmo um devoto puro nesse mundo, ele pode falar de Deus o quanto for, ninguém vai entender. Porque o que o mestre faz é criar uma condição de entendimento exatamente essa, que se você não fizer a prática espiritual, de todos os dias meditar, cantar o nome de Deus, né, buscar moderadamente o conhecimento, refletir sobre o verso, como nós estamos fazendo aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. A sua vida vai se tornar inútil, né? Então, não perceber Deus na sua vida com todo conhecimento, esse conhecimento é inútil. Conhecimento leva ao ponto de você experimentar a realidade divina, e depois que você experimenta essa realidade divina, o conhecimento espiritual se manifesta naturalmente na sua vida. Porque você entendeu, porque você está situado naquilo que você é. Compreende? Essa é a natureza do conhecimento real. Aí você vai entender o Bhagavad Gita, certo? Aí quando você meditar, a sua meditação realmente vai ser um samadhi. Você vai andar nesse mundo todo em samadhi. Então não há dificuldade disso. É só uma questão de tomada de consciência. Aqui, por exemplo, nesse significado de Srila Prabhupada, né, tem um verso do Bhakti Rasamrita Sindhu que fala exatamente isso que nós acabamos de refletir aqui. Ele diz, né, no 1.2.234, através dos sentidos materialmente contaminados, ninguém pode compreender a natureza transcendental do nome, forma, qualidade e passatempos de Sri Krishna, de Deus, certo? Então, aqui, nesse verso tão importante, está mostrando que você tem que purificar os seus sentidos. Então, em vez de ficar ouvindo coisa material, ouça somente sobre Deus. Em vez de ficar falando abobrinha, fale sobre Deus. Né? Em vez de ficar olhando, contemplando somente coisas de luxúria, de cobiça, né? Contemple, olha só essa imagem aí atrás de mim. Contemple, né? Radha Krishna, né? Ouça o santo nome de Deus. Então nós temos que ser duros com a nossa mente, né? A nossa mente, ela é completamente indomável. Mas Krishna fala no Bhagavad Gita que com a prática constante, né? Quando você for comer, come uma praçada, oferece, né, alimentos no modo da bondade para Deus. Aí você se torna uma máquina de transmutação energética nesse planeta quando você está consciente de Krishna. Certo? Todo mundo, e isso seria o natural, viver em amor, em sabedoria e em felicidade. Esse é o normal da existência. Mas você só vai conseguir isso se você purificar os seus sentidos, a sua mente, né, passar a ser a sua serva, né, porque atualmente você é escravo da sua mente. Aí você se torna o senhor da sua mente, certo? E aí essa natureza divina é compreendida, aí sim você vai compreender, né, aqui como esse verso fala, o nome, a forma, a qualidade, os passatempos de Sri Krishna, de Deus. Tem que fazer esse trabalho antes. Aí quando você for ler o Srimad Bhagavatam, por exemplo, que fala os passatempos de Deus, você vai entender plenamente. Porque você já é eternamente um servo de Krishna. Você só esqueceu disso.
O Srimad Bhagavatam Krishna veio como a encarnação literária de Vyasadeva para que nesse sentimento purificado, né, sua mente purificada, você releia aquilo que você já sabe, mas que você tinha esquecido. Aí o devoto puro, ele nunca se cansa de ler o Bhagavatam, porque é diferente, entendeu? Quando você lê um jornal, aquela notícia não satisfaz o espírito, mas quando você lê o Bhagavad Gita ou o Bhagavatam, com esse sentimento já iluminado ou realizado em Deus, é um néctar o tempo todo. É como se estivesse bebendo néctar, né? Quando você olha a forma de Krishna Radharani, né, é um néctar. É algo assim que você poderia ficar olhando dias e dias e dias, porque você entende, nesse sentido, da percepção realizada. Quem é Krishna? Quem é Srimati Radharani? O que é o mundo espiritual? O que é a misericórdia de Deus? Que veio nos trazer, né, todas essas revelações, porque Deus, ele nunca nos abandona. Ele é o amigo supremo, né? Então, só quando alguém se torna espiritualmente impregnado com o serviço transcendental ao Senhor, é que o nome, a forma, a qualidade e os passatempos transcendentais do Senhor lhe são revelados. Então, o serviço transcendental ao Senhor é exatamente você utilizar as suas ferramentas, os seus sentidos, a sua mente, para se ocuparem nessa lembrança, né, como Krishna fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me. Então vai chegar uma hora que você vai dar uma ebulição espiritual e você vai atingir o ponto pretendido por Krishna, e ao você se associar com a literatura dos passatempos de Deus, tudo se torna revelado completamente para você. E aí você começa a desfrutar desses passatempos no seu coração. É como se o seu coração se tornasse uma Vrindavana. Você passa a habitar no mundo espiritual, mesmo estando aqui nesse mundo material. Aí tem intuição, né? É igual se a gente tivesse a pineal desenvolvida, você iria estar vendo, né, o mundo astral, o mundo mental, certo? Com a pineal desenvolvida, você consegue ver os mundos de outras dimensões. Assim também, quando você realiza Deus, você consegue ver o mundo espiritual. Por isso que fala, onde está Vrindavana? Vrindavana está onde está um devoto puro. A Vrindavana é a manifestação espiritual, do mundo espiritual, através de uma alma que está totalmente vivendo já em Deus, nessa conexão integrada. A parte está vivendo no todo, né? O todo é a parte e a parte é o todo. E aí, a única manifestação possível é a vida espiritual. Quando você abandona esse corpo material com essa consciência, você já não volta mais para esse mundo material. Você aprendeu nessa escolinha terra o que você tinha que fazer. E aí você retorna a Deus. Por isso a insistência, né, de Krishna e dos mestres de use a sua vida material como um sacrifício, um ofício sagrado de todos os dias devotar o seu coração à suprema personalidade de Deus, né, ao casal Radha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, ao santo nome. Todos os dias você coloca a energia, né, e principalmente ouça muito alguém falando sobre Krishna, sobre os passatempos, né, e por isso que a gente vem aqui e tenta falar alguma coisa, certo? Porque eu também já ouvi muito. E então tudo não é uma invenção, é um pedido, né? Porque a gente não pode falar diretamente sobre Deus. A gente pode criar um entusiasmo nas pessoas que estão ouvindo para elas realmente compreenderem o sentido ilusório, temporário dessa vida material, desse falso ego, e realmente seguirem o fluxo interno para tornar a sua vida material maravilhosa, incrível, luminosa, né? Cheia de alegria, de abundância, de amor, de paz, de saúde, né? E ao mesmo tempo você está se trabalhando para voltar para o mundo espiritual, para ser uma vibração de Deus nesse mundo. Isso aí é tudo que Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Já deu 1 hora, eu poderia
falar até mais aqui do verso, falo, na outra aula eu posso dar continuidade a esse significado, né? Mas eu estou tentando, né, me limitar a 1 hora, ok? Porque também é muita informação, né? Então vamos meditar seriamente em tudo isso que está sendo falado e ver que não há outra saída para a nossa insatisfação ou depressão nesse mundo, a não ser se render aos pés de lótus de Deus, que está já agora aqui no nosso coração, esperando bonitinho, todo arrumadinho, para você aceitar, né? Que Deus roube o seu coração. Deixa Deus roubar seu coração. Segue o fluxo divino. E aí depois você vai vir conversar comigo quando você estiver nessa consciência mais ascensionada. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Radhe, 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 Radhe. Haribo!